empréstimo do Saravia, que foi feito junto ao Porto de Portugal, ele vai até o fim deste ano, Meneghetti. O primeiro ponto a ser destacado e que tem uma diferença em relação ao Caio Henrique é que o Internacional não desembolsou e nem vai precisar desembolsar nenhuma quantia pelo empréstimo de um ano desse jogador. Ele veio de graça apenas, claro, pelo salário que está sendo pago pelo Internacional em dia, mas o vínculo vai até o fim dessa temporada de 2020. A segunda informação é que existe sim essa cláusula que o Porto, caso tenha interesse, pode chamar de volta este jogador. E essa contrapartida foi exigida pelo Porto justamente pelo fato do Inter não ter pago nada pelo empréstimo do lateral argentino, que foi adquirido pelo Porto por algo em torno de 5,5 milhões de euros junto ao Racing da Argentina. A direção do Internacional, Meneghetti, ela não está preocupada nesse momento, se diz não estar preocupada com uma possibilidade de retorno do Saravia, porque o jogador já atuou pelo Porto de Portugal recentemente e os diretores da equipe portuguesa não demonstraram interesse pelo jogador, ele não agradou muito por lá e até por isso foi repassado por empréstimo. O desejo da equipe portuguesa é vendê-lo ao fim da temporada e por isso usar o Inter como uma espécie de vitrine. Inclusive ontem, durante o Sport Notícia, o Bruno Flores trazia a notícia que repercute lá em Portugal do fato do Porto se negar desde já a ampliar o vínculo de empréstimo com o Internacional. Ele tem contrato até o fim do ano, depende de alguma prorrogação automática, caso a temporada ela avance até 2021, mas esse contrato ele não será prorrogado por mais uma temporada. Mas, caso o Porto tenha interesse, pode solicitar o jogador, apesar da direção do Internacional não acreditar que isso vá acontecer. Muito bem, é a diferença. O Grêmio paga R$1,5 milhão de reais, não, 500 mil, R$1,5 milhão de reais por semestre. Né, 500 mil euros, 3 milhões de reais pelo ano, como ficou com o jogador apenas um semestre, R$1,5 milhão de reais pelo empréstimo do Caio Henrique. O Inter não paga nada pelo Saravia. É uma diferença. Ah, mas o Caio Henrique joga mais que o Saravia. Ok, a gente pode até debater isso. Por que o Caio Henrique passa a ser também um negócio ruim? Porque ele joga apenas 5 partidas. Então faz uma conta, R$1,5 milhão, divide por 5, ele custou 300 mil reais por empréstimo. Mas essa é uma consequência da pandemia. Não houvesse a pandemia, ele já teria jogado aí 10, 12, 15, 17, 18 partidas com o Grêmio, e aí diluído fica um valor aceitável. Mas o que eu quero dizer é que não me agrada esse tipo de contratação, nem por parte do Grêmio e nem por parte do Inter. Pior, na minha visão, é o do Grêmio, que desembolsou algo. Então, se você desembolsa algo, tem que ter uma garantia mínima. Aquilo que nos disse o presidente Bolzan, e que nós estávamos pensando que era a realidade, mas não era só esta a realidade. Ou seja, o que nos disse o presidente Bolzan aqui um mês e meio atrás? Realmente, se houver uma proposta para o Atlético de Madrid, o Grêmio ou cobre a proposta ou perde o jogador. Não foi só isso. Na prática, o Atlético de Madrid estalou os dedos e o Grêmio, que quer baixar a sua folha, leva. Mas mesmo que o Grêmio não quisesse baixar a sua folha, não teria recurso jurídico para segurar o jogador. E eu não gosto nem desse contrato e nem do contrato que o Inter faz para ter o Saravia, ainda que ache que o do Internacional seja melhor. Quer dizer que tu faz um monólogo, fica 5 minutos falando sozinho para dizer que nem Saravia nem Caio Henrique tinham que vir para o Inter e nem para o Grêmio? Não, nesse modelo de contrato não. Tá, então perde o jogador. Tem que aí é negociar, né, João? Ah, não, mas aí é negociar, tem que negociar, né? Você entra numa mesa de negociação e negociar. Eu vou dar visibilidade, vou pagar o salário do jogador, vou usar o jogador, tu pode vender ele por muito mais caro se eu ganhar uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro. Portanto, não é assim, tu estala os dedos e pega o jogador. O Atlético de Madrid é chegar lá no Simeone e dizer, ô Simeone, eu não consegui te pagar o salário hoje, mas eu tô dando visibilidade pro Caio Henrique. Daí depois a gente negocia a visibilidade então faz o seguinte, do Grêmio. Então fica com o jogador no Atlético de Madrid, fica com o jogador lá. É que se o Grêmio não aceitar, o outro vai aceitar. O Fluminense aceitaria a cláusula. Hoje, tá, nós temos uma pandemia, mas hoje foi um bom negócio o Caio Henrique ter jogado no Grêmio 5 partidas por É óbvio, mas é óbvio que não. Mas então terminou aí, né? Aí o argumento acabou. Mas é que sem a pandemia, vamos pra prática, né? Sem a pandemia ele não teria jogado só 5 jogos, ele teria jogado o resto do campeonato. Tá bem, mas eu acho o negócio ruim. Eu considero assim, bom, tem um livro cor-de-rosa da vida que ele é bonito, ele é lúdico, só que na prática quase a gente não abre ele. Então, o livro cor-de-rosa, realmente, a dupla Grenal tem que contratar laterais da qualidade que os dois. O Saravia é melhor que os outros que estavam no Inter? Muito melhor. Na direita, né? O Caio Henrique é melhor do que os que estavam na esquerda do Grêmio? Muito melhor. Só por aí já vale a investida. Como os dois não têm dinheiro para chegar lá e exigir qualquer situação e ninguém tirar, acabaram sucumbindo a esse tipo de contrato. Sem dinheiro é melhor, Bagé, mas tu botando dinheiro e o cara estalando os dedos do outro lado e levando o jogador, mas se não tem alguma garantia mínima tem que ter. Não, eu concordo não contigo. Sei como. Por isso que eu usei o exemplo do livro Rosa da Vida. Esse é o ideal. Só que no futebol, o Grêmio e Inter não tem condição de trazer laterais do nível deles. Por exemplo, já vou passar pro César e tem o Baldassi também. Por exemplo, no caso do Grêmio que pagou, se tu pedir antes do contrato, devolve o que eu te paguei. Fica 0-0. Pronto. Tô dando só uma das Mas alternativas. tu usou, o Grêmio paga 250
porque usou Tu o vai cara pagar 6 pelo que foi meses. usado. Tá, usou 6 meses, ele jogou muito, né? Tanto que era jogou muito. Não, mas eu vou te contar, tem um vírus, que ninguém sabia que ia ter um vírus. Tem Passou um 2 meses negocinho na aqui. seleção. Não Hã? tem o vírus, é final de março. E eram Passou 2 duas meses. parcelas. A que o Grêmio usou, o Grêmio tem que pagar. Não, mas A que não usou, não vai Tá no pagar. contrato, tem que Eu pagar. Mas quero- então fez o não tem contrato. como devolver dinheiro. Dentro do conceito que a gente está colocando, que é um conceito, que tu usasse aí o livro rosa, não conhecia essa expressão, mas um conceito é o seguinte: quais e quantos jogadores deram certo nesse modelo de trazer por empréstimo sem a condição de poder buscar o final do contrato? Jorge Wagner do Inter em 2006. Isso, O e Vargas quantos no Grêmio? pro Jorge Wagner dar certo, quantos deram errado? Essa é a realidade. O jogador que vem pra cá com a cabeça em outro lugar, não dá certo Não, aqui. o Edenilson veio pro Inter, emprestado também, o Inter foi lá, fez um esforço hercúleo e comprou o cara. Em euro, caríssimo. Joga ver, demais, vamos colocar merecia o dobro até o custo do Edenilson, mas deu certo. Vamos colocar o Baldasso na conversa. Fabiano Baldasso, home office, boa Agora tarde. surtou, agora surtou. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei sabendo dessa pauta do programa por volta das 11 horas da manhã. Eu fiz uma sessão de meditação, eu respirei fundo e eu vou tentar da forma mais equilibrada possível tratar desse assunto com vocês. Especialmente pelo fato de que estão tratando como comparáveis situações absolutamente distintas e avessas. O Internacional traz o lateral direito da seleção argentina de graça. Em hipótese alguma, eu tenho como considerar este um mau negócio. O Inter trouxe de graça, por um ano, o lateral direito da seleção argentina, em que ele só paga os salários, que aliás é a metade do salário do Caio Henrique. O Inter, é óbvio que o Porto, ao ceder de graça um jogador, a prerrogativa é que ele possa levar de volta quando quer. Cavalo dado não se olha os dentes, gente. É óbvio que o Internacional aceitaria essa condição, que é distinta. Outra, o Taigor acabou de dizer na explanação, e isso talvez seja o mais importante, talvez seja tão importante quanto ter vindo de graça. O Saravia não iria ser utilizado no Porto. Ele já jogou lá e o Porto não utilizaria neste ano. O Porto tinha como intenção e objetivo dar vitrine a esse jogador para ele ser vendido. Ao contrário do Atlético de Madrid, que tem todas as expectativas em relação ao Caio Henrique. Ao contrário do mico que o Grêmio pagou ao gastar uma grana violenta para trazer um jogador que no estalo de dedos poderia voltar. São incomparáveis as situações, vocês me desculpem. O negócio da vida do Saravia de graça não tem como ser considerado um mau negócio, Meneghetti. Eu discordo veementemente de ti. É o lateral da seleção argentina que veio de graça. Palmas pro Internacional. Baldasso, a grana violenta que o Grêmio gastou com o Caio Henrique é exatamente igual à grana violenta que o Internacional gastou com o Trellis, a grana violenta que o Internacional gastou com o Guilherme Parede. Não, mas nós não estamos discutindo o Trellis, né? Aí nós vamos discutir o André. Sim, mas o que tem a ver o Trellis e o Guilherme Parede, cara? Por que tu tem essa insistência de buscar sempre o pior do Internacional para comparar com o Grêmio? Nós estamos comparando com o Saravia, cara. Nós estamos comparando com o Saravia. O Saravia, eu vou agora pegar o Saravia, todos os negócios ruins do Grêmio. Vou Saravia, pegar o Ronaldinho que deu... Porra! O Saravia só tem uma diferença. O Saravia só tem uma diferença contra a situação toda do Saravia. Que o Saravia já foi pro Porto e o Porto não tem a pretensão de utilizá-lo. Deixa eu te falar. Não é. Eu te ouvi. Tu fez um monólogo aqui de 10 minutos. Ficou bravinho? Fiquei. Ficou magoado? Muito. O Saravia foi contratado pelo Porto. Chegou lá, bateu, voltou, não deu certo, pagaram 5,5 milhões de euros, o cara não conseguiu jogar. É ótimo jogador, cara de nível de seleção, muito bom. Mas o fato é que ele não deu certo lá. Aí eles emprestam para o Inter sem a pretensão de utilizá-los, porque eles já viram. O Caio Henrique nunca teve a chance de jogar pelo Atlético de Madrid, porque ele não tinha o passaporte europeu que agora tem. Essa é a única diferença, porque Não de é resto, essa. os dois estão arriscando. Meneghetti, eu te falei o preço que o Inter tinha pago pelo Musto Essa é para trazer, e toda tu a fez as diferença. contas e disse assim, ó, o Musto para um titular não é caro e tal. E beleza, eu respeito. Se tu paga 1,5 milhão por 6 meses de um titular, não é caro. Eu não posso colocar a culpa da pandemia do Grêmio, porque assim, cara, o Grêmio não sabia, não tem como prever que tem uma Como pandemia. sempre, esse pô. programa precisa de um cara equilibrado. O Baldasso acha que não tem nada a ver uma situação com outra. São dois laterais, um joga no Grêmio, um esteve no Grêmio, outro joga no Internacional, e que vieram com uma cláusula igual.
Basta o clube europeu, o detentor do passe, estalar os dedos que levam de volta o Sarabia e o Caio Henrique. Esta é a semelhança, mas tem uma diferença, que tu não enxerga e eu enxergo. Por isso que eu digo que eu sou equilibrado, que o Grêmio pagou pelo empréstimo e o Inter não pagou nada. E eu faço essa diferença, mas eu não gosto do modelo, porque acho que se as competições forem até janeiro e se a FIFA não determinar prorrogação imediata dos contratos, o Inter corre o risco, como o Grêmio correria com o Caio Henrique, de perder o jogador em meio a uma final de campeonato. Meneghetti, se chegam para ti e dizem em 2006, olha só, tu é o dirigente supostamente do Inter, ou o Fernando Carvalho, paga R$1 milhão, R$1,5 milhão que é o valor aqui, o Inter tem essa grana para pagar, R$1 milhão pelo Jorge Wagner para ele jogar a Libertadores da América ou para ele jogar 6 meses, mas talvez ele saia no meio do ano. Tu faz um negócio ou não faz? O Jorge Wagner joga muito mais que o Caio Henrique, joga muito mais que o Ren Sarabia. Então não vou comparar coisas diferentes, eu não vou tratar de forma igual. Mas hoje tu sabe... Nenhum deles é extra-classe. Nem o Caio Henrique e nem o Sarabia. Nenhum é extra-classe. Tu sabe disso? No extra-classe pode ser aceitável isso. Tu sabe disso hoje. Vamos deixar os outros falar. Tudo bem, mas na época o Jorge Wagner jogava no Lokomotiv da Rússia. E ninguém sabia que ele era essa maravilha. Bem, palmas Fernando Carvalho, então. Dentro dessa linha de vocês, pegando os argumentos que vocês colocaram, eu imagino o seguinte, então, a única diferença, além da questão da remuneração, como o Meneghetti citou, é o fato do mercado europeu ainda encontrar no Caio Henrique algum tipo de qualidade e não encontrar mais no Sarabia. Não, mas daí é o clube, uma decisão do clube, né? Mas aí a visão... O Diego Simeone abriu mão do Caio Henrique também, por ele não ter o passaporte. Se o Caio Henrique fosse um monstro, não tá nem ele, pode ter o passaporte chinês que ele vai jogar. E a gente não sabe ainda se é essa a condição do Caio Henrique. Mas tem uma visão de mercado aí que eu penso que modifica tudo, né? Eu até tentei tentei entender a explanação do Baldasso, mas eu só fiz uma faculdade, foi jornalismo, eu não fiz medicina e eu portanto não me especializei em psiquiatria, não tem como. Porque não tem fiasco nem de Grêmio nem de Internacional. Repito, são dois laterais que são melhores dos que aqui estavam, então já valeu o investimento. Bom, a condição que tinha para que esses caras viessem para Porto Alegre era essa. Vamos pegar a questão de mercado, que não precisa entender muito para ir para uma questão lógica. O Porto, como vocês todos disseram aqui, não ia utilizar o jogador, ia ficar pagando salário. Então foi o seguinte, empresta o jogador para essa vitrine, porque teve o peso do Eduardo Cudê também, que entrou na história porque gostava do jogador. E economiza. Leva, tu deixa de pagar esse salário morto, que o cara não está fazendo nada, e ele vai jogar num dos grandes do Brasil e ele vai ter uma vitrine. E a visão do Atlético de Madrid, ela era parecida porque o Caio, no ano passado, ele já tinha jogado o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Tanto é verdade que ele não seria utilizado nesse primeiro momento, que o Atlético de Madrid, a pedido do Simeone, veio ao Brasil, mais especificamente em Curitiba, e contratou o Renan Lodge do Atlético do Paraná. Só que nesse meio tempo, tem a tal da pandemia, que a gente está meio que sendo repetitivo. Então, na minha opinião, foram duas boas contratações no aspecto técnico. Agora, a dupla não tinha dinheiro para pagar nenhum, isso fica muito claro. É simples, tu vai perder o negócio por não aceitar uma cláusula. É sério isso? Eu não gosto da cláusula. Não, aliás, eu quero contrapor o Baldasso, que falou que eu disse que foi um mau negócio. Eu não disse isso. Eu não gosto deste modelo de contrato. Em alguns casos, a concessão se faz obrigatória. Eu também não gosto. Então diz o que tu pensa. Eu digo o que eu penso. Eu não gosto. Se tu gosta, bate palma. Não. É que eu tenho intelecto suficiente para alcançar que é o seguinte, eu não gosto da cláusula. Se pudesse, ela não existia. Mas como disse o Bagé, a vida, uma ex-namorada minha dizia, a vida não é um moranguinho. Não adianta, cara, é um melão bem azedo. Então, assim, se tu tem necessariamente o único jeito de fazer, de trazer o cara para cá é colocando essa cláusula, coloca e arrisca. Futebol é arriscar, não tem jeito. Vamos ver o Baldasso de novo. Vamos lá, Baldasso. Gente, eu só peço a permissão de vocês para sublinhar um fator mais importante e fazer isso mais uma vez, porque ele está sendo colocado como algo menos importante na discussão e no debate de vocês. O Porto não iria e não vai utilizar o Sarabia nesta temporada, porque ele já esteve lá e o Porto decidiu que não quer mais utilizá-lo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tu não pode dizer isso, Baldasso, tu não sabe. Basta um lateral dele se machucar lá e ele traz o jogador de volta. Venderam um lateral agora, né? O contrato do meu casamento com a minha esposa prevê o seguinte, que ela pode me deixar no momento que ela quiser, mas eu sei que ela não vai me deixar. O Caio Henrique ainda não teve tempo de decepcionar na Europa. Ele conseguiu a cidadania e o Atlético de Madrid tem toda a expectativa da sua utilização. Era quase óbvio que o Atlético de Madrid ia chamar.
Eu, se fosse tu, não teria tanta certeza assim, tá? Eu não sei se eu tô falando do Saravia ou do teu casamento. Eu não teria essa garantia toda. Mas, se tu confia no Taco, vai embora. Vai embora. Que não tem. A comparação do Meneghetti foi justa. O cara lesiona, ou eles precisam, ou a própria... O Deco, no áudio que o Bagé tem, conversando com o Deco, empresário, ex-jogador de futebol, empresário do Caio Henrique, ele fala justamente isso. Ele disse assim, ó, o Atlético de Madrid não ia querer. Eles, se tivessem dinheiro, se não tivesse a parada, eles iam contratar um outro lateral esquerdo, bem mais afirmado. O que desmancha a tua tese, César. Desmancha a tua tese sobre que o Saravia não tem mercado na Europa, o Caio Henrique tem. É que a minha tese ela tem uma premissa que ela discorda de vocês desde o início. Para mim, esse tipo de modelo de negócio, ele não gera nenhum tipo de legado para o clube. Nada. Ela não gera nada. Nós estamos discutindo aqui o Caio Henrique. Mas tem legado técnico. Fica muito claro que, tecnicamente, o Grêmio perde com a saída do Caio Henrique. Isso eu discuto. E fica muito claro que o Inter ganha com a chegada do Saravia. O legado técnico existe. Tu citasse, por exemplo, o caso do Vargas. Eduardo Vargas veio assim. Isso. Que é um jogador que veio... Tu pergunta para meia dúzia de gremistas aí, eles não sabem que ano foi que ele veio. Não, mas ele foi bem. Ele não é isso. Ele é bom jogador. Eu não consigo criticar o dirigente que traz bom jogador. A gente fez aqui o Paredes, mas é sobre isso, JB. O Natanael. Aí pega no Grêmio. O Grêmio trouxe lá vários jogadores medianos. Paga 4 milhões de reais pelo Juninho Capixaba. Aí o Grêmio finalmente consegue. Aí o Grêmio finalmente barbeiragem, como o Inter e Grêmio vão seguir fazendo barbeiragem. Tudo bem. Faz parte do futebol. Só que aí, vamos colocar aqui o Juninho Capixaba. O Grêmio aposta todas as fichas no Juninho Capixaba pagando 4 milhões de reais. E empresta pro Bahia? Agora tá emprestado no Bahia, mas assim, o Grêmio traz um jogador que a gente sabia que tinha várias, quando eu falei na hora com os setoristas do Corinthians, eles disseram assim, péssimo. E aí tu traz um lateral de seleção brasileira olímpica, bom jogador, fez um ótimo campeonato brasileiro em alta, para fazer bons cruzamentos, e a única condição que tu tem é, olha, o cara precisa vir com cláusula de devolução. Cara, faz na hora, velho. É exatamente sobre essa discussão. O que a gente está dizendo. Eu só cito o exemplo do Eduardo Vargas, porque na época o Napoli, ele primeiro foi procurado pelo São Paulo, e o São Paulo não aceitou esse modelo de negócio. E o Grêmio aceitou. O exemplo do Caio Henrique, ninguém está dizendo aqui que o Caio Henrique é ruim. Ele pode vir a ser um grande jogador. O que está dizendo é o seguinte, dentro da realidade dele, pro Grêmio, independente de ele jogar 5 jogos ou 40, não ia deixar um legado tão importante assim. E se ele é campeão? Essa é a realidade. A gente não sabe. Tu tem mais chance de ser campeão com o Cortez na esquerda ou com o Caio Henrique na esquerda atualmente. Cortez já foi grande jogador, mas essa temporada não foi boa. A minha discussão é exatamente sobre isso. Para mim, esses jogadores acabam não ficando com a cabeça aqui. Mas, César, a pandemia, nós teríamos agora, se não me engano, 9 ou 10 rodadas do Campeonato Brasileiro já disputado. São 10 jogos que nós não podemos analisar. A gente está falando de 5 jogos do Caio Henrique, porque 10 do Brasileiro não aconteceram, porque outros tantos da Libertadores. Claro, então não tem como ter futurologia. Eu estou dizendo, mas eu não... A mesma coisa. Mas eu só quero saber... E aí eu faço um alerta. Penso que vocês desconsideram o fato que o Grêmio pagou e o Inter não pagou nada. Eu não desconsidero esse fato. Eu não estou desconsiderando. Na minha explanação, não desconsiderei. Eu não estou discutindo pelo que tu usou. Eu só quero deixar claro aqui, a pauta do programa não é o Caio Henrique, é o contrato. Sim. O Caio Henrique é bom jogador. O Saravia também é. Eu só acho o seguinte, nós estamos no dia 2 de junho, Baldasso, a janela europeia sequer abriu. Se eu sou o Internacional, e eu sei que o Inter está, através inclusive do presidente Marcelo Medeiros, tá? Se eu sou o Internacional, eu fico quietinho na minha, porque a janela não abriu, e numa dessas o Porto pede o retorno do Saravia e fica feio, velho. Eu acho que tu tá cantando vitória muito cedo. Tu tá secando para confirmar a tua tese, é isso? Eu não seco ninguém, parceiro. Mas eu acho que tem duas coisas diferentes aí. O que o JB tá batendo na tecla, pelo que eu estou entendendo, são as semelhanças de contratos. Claro. A gente já explanou cada um com uma opinião. Se chamar o Saravia amanhã, o Porto ligar, para mim é a mesma coisa. O Internacional acertou em trazer. Ele é melhor do que os outros que estão aqui. E para que ele chegasse, o Inter precisou se submeter a essa vontade do clube europeu. Aliás, eu quero perguntar ao Baldasso quem é o titular do Cudê, porque num grande jogo do ano que teve, talvez o Cudê tenha pensado na jogada pela esquerda do Grêmio forte, com o Everton, com o Caio, que agora é jogador do Atlético de Madrid, e tenha colocado o Rodinei, que é mais marcador. Quem é o lateral direito titular do Inter, Baldasso? É o Saravia. O Saravia é o titular. O Rodinei vem de belas apresentações, jogou o Grenal por sua característica de marcação, mas só porque o Saravia não estava pronto. Quando voltar, o Saravia é o titular da lateral direita.